Essa sua vadia. Como você. Enquanto o homem no centro das sombras flutuando como hologramas na câmara subterrânea tremia e abria a boca, Ferloche começou a falar com um sorriso brilhante. Santidade, então o que está na pauta desta reunião? Um esquema para conquistar o império? Acelerando o plano de declaração de excomunhão? Você deveria ter sido pego. Como você foi parar aí? Mas você acabou de testemunhar essa pessoa explodindo em pedaços? Ferloche agarrou o bispo que se reunia, sacudindo enquanto ela continuava falando. Por que você é tão sem noção? Cale a boca. Como se atreve um fantoche? É engraçado ser chamado de fantoche por um fantoche. Ferloche riu muito, mas seus olhos não mostraram alegria. A visão contrastava com o sangue espalhado por todo o corpo, dando-lhe uma aparência misteriosa. Olha aqui. Envie imediatamente uma equipe de investigação para o esconderijo. À medida que os rostos dos executivos começaram a piorar, o Papa, com uma expressão aterrorizada, gritou. Todos os executivos de cada filial, unam forças e capturem aquela moça perversa. Depois de dar a ordem, o Papa bateu com força no apoio de braço da cadeira em que estava sentado. Ei! No entanto, talvez não prevendo a dureza do apoio de braço, ele logo começou a apertar a mão com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não deveria sentir dor só por causa disso. Ferloche sorriu e murmurou enquanto observava o Papa agir como um covarde. Se você é tão fraco assim, como pode suportar isso quando for espancado até a morte mais tarde? Ao ouvir a ameaça, o rosto do Papa ficou vermelho. Santa, o que aconteceu? Alguém que observava silenciosamente a situação do outro lado falou, com os olhos brilhando. Como você entrou neste lugar? Eu me infiltrei na base. Santa, normalmente a infiltração não envolve massacrar o inimigo e assumir o controle de sua base. Quando o homem terminou de falar, um silêncio começou a se instalar na sala. Em vez do Papa, os olhares dos executivos agora estavam direcionados ao homem. Sua Eminência, Cardeal? O que você quer dizer com isso? Massacramento, você diz? De jeito nenhum. Você está dizendo que a sede ali foi completamente arrasada? Enquanto gritos irrompiam de todas as direções, a pessoa chamada cardeal olhou calmamente para a santa e falou. Isso mesmo. Só consegui sentir algumas pessoas ali. Eles provavelmente são reféns, se é que são alguma coisa. Oh, meu Deus! Então, você está dizendo que o quartel-general foi massacrado pela santa sozinha? Bem, já que estas são as palavras de Sua Eminência, é difícil não acreditar. Os executivos começaram a murmurar nervosamente, suando frio ao ouvir essas palavras. Ao ver até mesmo um punhado de executivos da igreja acreditando instantaneamente, sem hesitação, parecia que o cardeal era uma figura bastante confiável. Isso é estranho. Eu não matei ninguém. O que? Acabei de alimentar Gugu com todas as almas deles, só isso. Ferloche falou com uma expressão alegre para ele. Todo mundo está vivo. Eles simplesmente se transformaram em bonecas, só isso. Isso é verdade? A santa tem esse tipo de habilidade. À medida que o olhar do cardeal escurecia diante dessas palavras, os executivos começaram a clamar, pingando suor frio. Mentiras. Numa atmosfera tão caótica, o cardeal murmurou com um olhar frio. Não há como a santa ter tal habilidade. Se fosse esse o caso, eu saberia. Enquanto ainda olhava fixamente para Ferloche, ele sussurrou baixinho. Deve haver reforços. Ouvi dizer que a princesa imperial e a santa são amigas na academia. É altamente provável que o lado imperial estivesse ciente do ataque desde o início. Provavelmente, o exército imperial está esperando por perto. A santa está nos provocando deliberadamente. Isto é uma armadilha. Se enviarmos tropas precipitadamente, será apenas uma perda para nós. Sentado amontoado numa cadeira, o cardeal apresentou a sua hipótese e inclinou lentamente a cabeça. Devido à sua pequena estatura, ele parecia uma criança fofa com um longo manto de padre.
A propósito, qual era esse poder agora? Talvez a bênção do Deus Sol. No entanto, ao contrário de tais aparências, uma sofisticação significativa era evidente nas palavras que saíam de sua boca, acompanhadas de uma expressão afiada. Como esperado, é um pouco mais crível se você for uma isca. Como Ferloche não disse nada em resposta à sua pergunta, o cardeal sorriu levemente. No entanto, a bênção do Deus Sol só pode ser ativada em uma pessoa de cada vez, certo? Sim, é isso mesmo, e daí? Considerando suas limitações, os 12 executivos e agora 11 executivos, pelo menos. Você acha que consegue lidar com todos os executivos e com sua santidade o Papa? Quando Ferloche fechou a boca em resposta aos seus comentários contundentes, os olhos dos executivos começaram a ficar ferozes. A atmosfera de medo entre o público rapidamente mudou para o rosto do cardeal. É claro que sei que o lado imperial tem lei de Isola e Frei, mas do nosso lado temos executivos com habilidades especiais e o comandante paladino. Há também a declaração de excomunhão do Papa. Acima de tudo, com o verdadeiro Sol do nosso lado, o que há para ter medo, pessoal? É isso mesmo. Haha. Você está absolutamente certo, Sua Eminência. Depois que ele terminou de falar, todos ecoaram suas palavras com expressões entusiasmadas. Bem dito. O verdadeiro Sol está do nosso lado. Ah. Até o Papa, que tremia de medo enquanto olhava para Ferloche, sentiu o mesmo. TSK. Dando-lhe um olhar momentâneo e arrepiante, o cardeal levantou-se e disse: Como um intruso entrou neste espaço, a reunião deve ser suspensa. Declaro que a reunião terminou a partir de agora. Essa declaração deveria ser feita por mim. Mesmo assim, não importa, certo? Sua Santidade? Sim, claro. Quando o Papa estremeceu e tremeu antes de acenar com a cabeça, o cardeal suspirou e falou: Então, vou desconectar as almas. E o silêncio começou a fluir no porão. Oi! As bonecas que representavam o cardeal e o Papa viraram terra e desabaram. Parecia que suas almas estavam escapando deles. Peneire. Não importa quantas vezes eu veja isso, ainda é impressionante. Isso mesmo. Como uma coisa tão misteriosa poderia ser possível? É como um milagre. Deve ser um milagre, já que Sua Eminência fez isso. Observando a cena com uma expressão espantada, os executivos lentamente se transformaram em terra e desapareceram. No entanto, surgiu um problema neste momento, depois de 6 dos executivos terem desaparecido. Por que parou no meio do caminho? Oh, o que aconteceu? A desconexão dos executivos restantes ficou repentinamente estagnada. Vossa Eminência? Há um problema. Eminência. Oh, o que está acontecendo? Como resultado, os executivos, usando expressões pálidas, começaram a gritar alto com o cardeal, que já havia se transformado em solo disperso. Como isso nunca havia acontecido antes, também havia a preocupação de que eles pudessem ficar presos nas bonecas. Ei! Foi também porque Ferloche, que estava sentado um pouco atrás deles, estava rindo alto enquanto despedaçava o bispo. Não importa o quão insensível alguém fosse, naquele momento, ele não conseguia deixar de sentir medo subconscientemente. Além disso, desde que Ferloche explodiu o bispo no início, as 5 pessoas restantes ficaram sobrecarregadas a ponto de ficarem enjoadas. Na verdade, Ferloche deixou deliberadamente aqueles 5 assustados aqui. Mesmo que o cardeal seja bom em tudo. Depois de rir por um tempo, Ferloche, com uma expressão arrepiante, levantou-se dela. Ele ainda não foi escolhido pelos deuses. Espere um momento. S santa, nós apenas. Aquele pirralho, não tem como ele lidar com almas melhor do que eu, certo? Ao ver os executivos das bonecas fazendo expressões vazias ao ouvir suas palavras, Ferloche sorriu amplamente, abriu os braços e falou: Vou poupar apenas um de vocês. Enquanto os executivos olhavam para ela sem expressão, Ferloche falou novamente com os olhos cheios de expectativa. Agora, matem-se uns aos outros. Pouco depois, uma comoção começou a ser ouvida no porão.
Enquanto isso, naquele momento. Suspiro. A executiva de sexta categoria, que acabará de acordar em sua base depois de desconectar sua alma, suspirou e abriu os olhos. Tão irritante. Então, ela imediatamente começou a murmurar enquanto franzia a testa com força. Como se eu não tivesse o suficiente para lidar, agora há mais uma variável. Variável. O que você quer dizer? O comandante Paladino, parado ao lado dela, inclinou a cabeça e fez uma pergunta. Aquele porco que espalhou rumores sobre capturar a santa como refém experimentou seu próprio remédio. O que? A santa o capturou como refém. O exército imperial provavelmente está estacionado perto daquela base. Então, o que devemos fazer? Em resposta, ela olhou silenciosamente para o comandante Paladino e disse: Bem, você tem que agir. Eu. Ao ouvir isso, o comandante do Paladino arregalou os olhos. Uma santa que tem a bênção do Deus Sol não pode ser ignorada. A menos que seja alguém tão habilidoso quanto você, lidar com ela será um desafio. Não deveria ser tão desafiador. Essa bênção só pode ser usada em uma situação individual. Meu irmão mais velho disse que não pode ser usado quando se enfrenta a vários agressores. Não ouviste isso? Eu não sou um executivo. Então, vou rejeitá-lo. Não precisas necessariamente de me mandar, pois não. Você poderia enviar alguns executivos mais adequados. Enquanto o comandante do Paladino continuava a se opor, ela respondeu com uma voz irritada. Executivos do 7º ao 11º estão todos fora de contato. Eu não fiz isso porque queria. E não é algo que deva ser feito com certeza. A santa é uma presença importante que deve ser assegurada sem falta. Mesmo que a santa artificial caia em suas mãos, devemos proteger a verdadeira santa para deixar o verdadeiro sol descer. Entendido. Vai-nos de algum tempo até que a grande força chegue. Eu generosamente recompensarei você por isso. O comandante do Paladino, que assentiu silenciosamente com as palavras da menina, levantou ligeiramente a cabeça e fez uma pergunta. Se eu conseguir protegê-la, posso fazer o que eu quiser? Se você tocá-la e ela perder o poder, você enfrentará a excomunhão. Mas se você concorda com isso, vá em frente. TCH. O comandante do Paladino estalou a língua e virou as costas. Essa pirralha arrogante, e como ela ousa me tratar assim, mas ela disse que só confia no irmão cardeal. Tudo bem, eu irei com você. Se eu fizer isso, não deve haver problemas, certo? Ah, sério? Nesse caso, aceitarei com prazer. O comandante do Paladino, que estava murmurando baixinho lá dentro, levantou os cantos da boca diante das palavras da garota e virou as costas novamente. Quando iremos? Agora mesmo. Ah, você está tão impaciente. Então, vou me preparar. Em uma atmosfera harmoniosa diferente de antes, o comandante do Paladino, que sorria alegremente, murmurou baixinho para si mesmo. O Papa disse que me concederia um ritual se eu matasse o cardeal ou seu irmão. Esta é finalmente minha chance de me tornar executivo? Por outro lado, a menina, que lambia um doce enquanto olhava para ele, também murmurou baixinho. Enquanto esse punk se for, não haverá mais ninguém para proteger o Papa. Todos os outros executivos já estão do lado do meu irmão. Então, ela se levantou do assento. Em vez de um Papa incompetente, meu irmão seria mais adequado ao lado do verdadeiro sol. Em vez daquele pirralho, até uma formiga que passasse seria um cardeal melhor. Ao mesmo tempo, as complexas lutas pelo poder que se desenrolavam silenciosamente dentro da igreja começaram lentamente a surgir. Vamos embora. Mas você consegue andar a cavalo? Sou o executivo de 6º escalão da igreja. Se for apenas um cavalo, é claro que posso montá-lo. Se você cair, não assumirei a responsabilidade. Várias horas depois. Os dois indivíduos olhavam para frente com expressões vazias. Você disse que me pouparia. Você disse que pouparia uma pessoa. Os gritos do bispo, que era o 12º executivo, ecoavam da sede ocupada por Ferloche.
Eu nunca disse que não iria bater em você. Eu nunca disse que não destruiria suas almas. Que é. A propósito, sua capacidade de regeneração infinita é uma grande farsa. Vencer a batalha de um executivo sem sequer fazer nada. Ferloche agarrou as pernas do executivo de 12º escalão e o balançou com entusiasmo. Atrás dela, por algum motivo, o resto dos executivos de escalão inferior estavam sentados, derrotados, com expressões vagas no rosto. As duas pessoas que acabaram de chegar olhavam fixamente para aquela cena ridícula, mas de repente mudaram o olhar para uma voz desconhecida. Sr. Frey, você sabia? Você não pode simplesmente quebrar as coisas de forma imprudente. Depois de quebrá-los, você tem que consertá-los novamente. Dessa forma, eles sempre sentiriam a dor novamente, como se fosse a primeira vez que a vivenciavam. Ei, Ferloche! E você já deve saber que cada executivo, assim como a regeneração infinita deste bispo, tem uma habilidade especial. O Papa e o Cardeal são iguais. Procure aqui por. Então, por favor, preste atenção. Por fim, Ferloche, que batia entusiasticamente no bispo, lentamente voltou seu olhar para eles. Por que Frey está aqui? Se for ele, também não posso vencer esse. Além disso, por que o herói também está aqui? E por que ela está nesse estado? Eu não sei. Ferloche, cujo poder superou em muito as expectativas, Frey, que estava ajoelhado ao lado dela, e por algum motivo, a heroína espancada Ruby. Finalmente encontrei um bom parceiro de prática. Em resposta à voz entusiasmada de Ferloche, a atenção dos dois se concentrou silenciosamente nela. Como resultado, suor frio começou a escorrer da menina e da testa do comandante paladino. Deveríamos fugir? Ah, sim. Antes que percebessem, eles haviam esquecido completamente todos os pensamentos de matar uns aos outros e estavam se agarrando de perto os Gênesis Forsaken. Capítulo 338 – A fuga do amor. O que devemos fazer agora? Por que você está me perguntando isso? Não foi você quem nos trouxe aqui? Eu. Na frente deles, Ferloche exibia um sorriso brilhante. Frey os observou com uma expressão vazia. E a heroína, Ruby, estava deitada e, apesar de seu estado maltratado, ela lançou um olhar frio para eles. A atmosfera intimidadora que emanava deles imediatamente dominou os dois que vieram aqui com tanta confiança. Precisamos correr. Se fosse só a Santa, talvez pudéssemos vencer, mas com Frey, que derrotou o Imperador e o herói, não teremos chance. Droga, e isso não fazia parte do plano. Vou criar uma distração, então use sua habilidade. Com isso, podemos escapar imediatamente. Eles não conseguiam nem pensar em lutar e estavam lentamente dando um passo para trás, mas de repente sentiram algo tocar suas costas e voltaram. E logo, os dois rostos ficaram completamente em branco. Oi. Porra. Sem que eles soubessem, sua retaguarda estava agora bloqueada por um sólido poder divino. Não podemos superar isso. Eles vão nos atacar primeiro antes que possamos avançar. Eu também sei disso. Como conheciam o poder divino melhor do que ninguém, eles foram capazes de compreender vagamente sua situação atual. Desde o momento em que chegaram a este lugar, eles já estavam presos aqui. Não temos escolha a não ser lutar. Portanto, eles tinham apenas uma opção restante. Foi a escolha horrível de entrar em combate com os monstros que os precederam. Neste momento, eles estão desprevenidos. Frey não está tenso e o herói está indefeso. Se atacarmos com todas as nossas forças agora, as probabilidades são. Eu também sei disso. Então, pare de tagarelar. A menina interveio e silenciosamente levantou as mãos, e o comandante do paladino, momentaneamente usando uma expressão agravada, também silenciosamente levantou suas espadas. Eles não tinham tempo para brigas internas. Internamente, eram inimigos, visando a vida política uns dos outros, e por vezes, até a sua vida literal. Mas, de uma perspectiva externa, eles não estavam claramente do mesmo lado? Vamos atacar Frey primeiro ou vamos atacar Ruby primeiro?
Vamos atrás da Ruby. Ela ficou gravemente ferida e parece ser o alvo mais fácil. Além disso, apesar das suas aparências, ambos não eram apenas membros da igreja, mas também potências globais. Suas proezas de combate estavam no mesmo nível do cavaleiro comandante imperial e, além disso, o comandante paladino também havia recebido algum poder desconhecido do Olho Estranho. Enquanto isso, a menina era a irmã mais nova do cardeal e também uma das 12 executivas da igreja. Ela recebeu uma habilidade especial por meio de um ritual realizado diretamente pelo olho. Sua força estava em um nível em que eles poderiam repelir até mesmo um grupo cheio de cavaleiros de nível comandante. Ela é mesmo a mais fácil? O olhar dela parece estranho. O que quer que aconteça, acontece. No entanto, infelizmente, os adversários eram formidáveis. Ambos podem não estar cientes disso, mas o que enfrentavam era o lutador mais forte em combate individual, o herói estelar, e o ser mais poderoso do mundo, o Rei Demônio. Estrondo. Zumbido. Mesmo assim, os dois, que estimaram vagamente sua força, decidiram atacar Ruby com todas as suas forças. O ataque total do comandante paladino e a flecha giratória da garota cheia de poder divino se entrelaçaram, aumentando gradualmente em força. Rachadura. Eventualmente, a energia começou a se acumular como uma montanha. Nas expressões dos dois que assistiam a essa cena, a tensão começou a aparecer. Foi a melhor jogada definitiva que eles puderam fazer. Mesmo que não conseguissem derrotá-los, pelo menos isso criaria uma abertura. O que é isso? Uau! No entanto, Ruby, que estava olhando para a cena atentamente, fez uma expressão desinteressada, estalou os dedos e destruiu a esperança deles em pedaços. Para onde foi? Como devo saber? Foi porque, com apenas um estalar de dedos, o ataque que poderia esmagar uma montanha desapareceu no ar. Porra, estamos ferrados agora. Neste momento, você. Cale a boca, seu pirralho maldito. É tudo por tua causa. O que? O comandante paladino, que acabou entrando em pânico com a cena bizarra, começou a xingar a garota, perdendo a compostura. Eu não deveria ter confiado em uma criança que mal saiu das fraldas. O cardeal e essa vadia também, todos eles, nada além de crianças tagarelas. Oh, o que você está dizendo agora? Ao ver as brigas, Ruby olhou levemente para trás para verificar a reação de Frey. E Frey ainda olhava para frente com uma expressão vazia. Tudo bem, Frey. Agora é hora de uma batalha de verdade. Ouvindo uma voz alegre por trás, os dois então silenciosamente viraram o olhar. Faça como eu te ensinei. Ferloche gritou com uma voz brilhante. Vamos. Olhando fixamente para ela, Frey e Ruby desapareceram de repente. Ah! Pouco depois, quando Frey e Ruby apareceram ao lado deles com os olhos brilhando, o comandante paladino e a garota empalideceram e soltaram um grito angustiado. Buon! Um barulho estrondoso ecoou, acompanhado por uma nuvem de poeira subindo, cobrindo toda a floresta. Não, cobria o que costumava ser uma floresta. Ajude-nos, herói! Salve-nos! Jaak! Os gritos do comandante paladino e da menina encheram o ar. Isso é muito sem graça para o meu gosto. Imperturbável com seus apelos, Ruby, cujos olhos brilhavam na cor rubi, acenou com os dedos. Craque, craque. Salva, e droga. O herói deve ser habilidoso com esgrima. Após o gesto dela, o corpo grotescamente retorcido do comandante paladino foi jogado para todos os lados, e ele vomitou espuma pela boca. Jaak! Kiel! Kiel! Enquanto isso, ao lado dele, a garota se contorcia após receber continuamente socos de Frey. Vamos ver se o que funcionou em Ruby funciona em você também. Do que você está falando? Kill! Suprimindo-a, Frey desferiu outro soco e então silenciosamente desviou o olhar para o lado. Que insignificante! Você é apenas um trampolim para mim. Não, não vou te perdoar em nome da justiça.
Então, enquanto Ruby brincava com o comandante paladino do mesmo jeito que fazia com Frey, Ruby de repente se lembrou de suas próprias limitações e começou a imitar o herói justo que ela fingia ser. Ela é realmente poderosa. Frey pensou calmamente consigo mesmo. Se seu despertar tivesse sido completado, muito menos Ferloche e eu, nem mesmo toda a população do Império teria sido capaz de derrotá-la, certo? Surpreendentemente, ela sempre usou apenas os dedos, exceto nas poucas vezes em que usou a espada. Ela simplesmente envolveu os dedos com uma aura de espada e cortou tudo, seja magia ou mana. E se ela usasse os punhos em vez dos dedos? Ele não conseguia imaginar o que aconteceria se ela usasse os braços, as pernas ou até mesmo todo o corpo como arma. Não, na verdade já vi isso antes, não é? Frey balançou a cabeça levemente e murmurou para si mesmo. Naquela época, foi realmente avassalador. Embora ela consistentemente usasse uma expressão indiferente e usasse apenas os dedos nos ciclos anteriores, ela havia usado magia e seu corpo contra alguns oponentes fortes. Naquela época, sua proeza mítica de combate era tão avassaladora que se pensava que qualquer outra pessoa além do primeiro guerreiro nunca seria capaz de derrotá-la. Oh, o que é isso? Frey suspirou sem saber enquanto continuava a olhar para Ruby. Quando Ruby percebeu o olhar, virou a cabeça e perguntou. Frey abriu um sorriso. É só porque você é linda demais. O que? Ruby de repente fez cara feia. Embora eu certamente não possa te machucar agora, não gosto do jeito que você está agora, Frey. Eu só quero te quebrar. Argue. Depois de disparar comentários tão sarcásticos, Ruby parou de falar de repente e agarrou o peito. Tum, tum, tum. Droga. Corando de repente, ela desviou o olhar. Se o método simples não funcionar, só preciso usar truques. Ao vê-la segurando o peito, Frey levantou os cantos da boca e murmurou para si mesmo. Não vou esperar o despertar do armamento para sempre. Desde que mudou sua perspectiva, Frey começou a resolver casos proativamente, em vez de confiar no sistema. Foi uma visão agradável, uma mudança clara em relação à maneira como ele era influenciado pelo sistema há apenas alguns meses. Salve-me, e eu. Primeiro, vamos infundir mana estelar em seu coração. Eu esqueci disso. Minha culpa. Seria uma boa visão. Farei seu coração pulsar de agora em diante. Você é louco. Espere um momento. Quando Frey estava prestes a infundir sua mana estelar no coração da garota, Frey de repente franziu a testa. Mas por que você não está usando sua habilidade? Como você sabe sobre minha habilidade? Ferloche me contou. Ao ouvir isso, a menina sussurrou com os olhos fechados e a voz trêmula. Eu me rendo, eu me rendo. Por favor, não me bata mais. De jeito nenhum. Você está esperando a condição de ativação da sua habilidade? Ferloche, qual é a habilidade dela? Ferloche apenas encolheu os ombros e respondeu casualmente. Eu não sei. É uma nova habilidade que acabou de aparecer neste ciclo. Ao ouvir isso, Frey começou a olhar friamente para a garota. Espere um pouco. Minha habilidade não é para combate. Então. Baque. Que é? Por fim, ele atingiu levemente a nuca da menina, fazendo-a perder a consciência. Gotejamento. Muito bem, Frey. A recuperação periódica é essencial para a dor. E se você não sabe o que está acontecendo, nocautear o oponente é uma boa estratégia. Se você não tiver certeza sobre o que a outra parte pretende fazer, nocauteie-a sem hesitação. Enquanto tirava uma poção do abraço e a despejava na boca dela, Ferloche aplaudiu e se aproximou dele. Bem. Acho que é hora de me despedir. Quando Ferloche cambaleou de repente, Frey a pegou apressadamente. Não consigo mais aguentar. Enquanto Ferloche apontava para cima de dentro de seu abraço, a boca de Frey se abriu. O céu esteve coberto até agora? É um escudo de poder divino que é invisível por fora, mas visível por dentro. Eu costumava usá-lo para nos cobrir todo esse tempo.
O escudo de poder divino de Ferloche envolvia toda a área que costumava ser uma floresta. É uma técnica tão grande e complexa. Não posso usá-lo por muito tempo. Usar uma vez me deixa esgotado assim. Como você desenvolveu algo assim? Abraçando agora a pálida Ferloche, Frei perguntou, e ela sussurrou com um sorriso. Eu costumava brincar com você ao ar livre às vezes, Frei. O que? Acredito que você saiba aproximadamente do que estou falando. Então, Ferloche afundou lentamente no chão. Preciso descansar um pouco. Eu me esforcei demais. Voltarei a ser minha personalidade tola por um tempo. Pensando bem, você disse que faria uma pausa, mas por que se esforçou demais? O que devo fazer quando me sinto tão irritado? Bem, sentir-se chateado é um assunto sério. Frei concordou fortemente com essas palavras e Ferloche riu amargamente. Por quanto tempo você planeja manter esse estado? Você entende o risco? Você pode se perder. Em resposta a isso, Frei respondeu suavemente. Até que consegui destruir a igreja. Se calcularmos o tempo, deverá ser dentro de 6 dias. Tenha em mente. Se você continuar a manter esse estado depois disso, sua alma será destruída. Em resposta ao tom sério de Ferloche, Frei assentiu com um sorriso, e Ferloche, com um sorriso tímido, sussurrou em seu ouvido. Depois que isso acabar, vou recompensá-lo com algo legal. Ao ouvir essas palavras, Frei estremeceu e, segurando-se nele, Ferloche sussurrou em seu ouvido com uma voz arrepiante. Mas lembre-se, se você for corrompido, eu realmente vou estuprar você. Você não disse que eu já estou quebrado? Quando Frei perguntou com uma voz levemente trêmula, Ferloche fez cócegas na barriga e sussurrou. E se eu consertar você com meu poder divino? Isso não funcionaria? Ha! Depois de deixar essas palavras para trás, Ferloche fechou lentamente os olhos. Depois disso, um momento de silêncio começou a se instalar na clareira. Coordenadas da sede da igreja. Uau! Frei, que estava lendo o bilhete que Ferloche lhe dera pouco antes de desmaiar, logo soltou uma risada zombeteira e foi embora. Rubi. Oh, o que é isso? Então, Frei chegou na frente de Rubi, que estava brincando com o comandante paladino com um olhar entediado no rosto. Pai! Você, de novo. Beijo. E bebe. Enquanto a segurava, Frei tirou uma poção do bolso, despejou-a na boca e beijou Rubi. Beije, beije. Assim, as línguas dos dois começaram a dançar entre si. Purra. Moir. Enquanto Frei levantava a cabeça da boca dela, Rubi cerrou os dentes para evitar que seu coração batesse forte e tentou acalmar suas emoções. Eu te amo. Pare de falar bobagens, Frei. Enquanto Frei falava baixinho enquanto olhava para ela, Rubi imediatamente cuspiu maldições. Então, vamos embora. O que? Ao ouvir as palavras de Frei, Rubi tinha uma expressão confusa. Quero estar com você para sempre. De novo. Vamos fugir juntos em nome do amor. Que diabos? A boca de Rubi estava firmemente fechada ao ouvir essas palavras. Tum, tum, tum. Para onde? Depois de um tempo, quando Rubi finalmente recuperou os sentidos e perguntou enquanto tentava ignorar seu coração batendo forte, Frei silenciosamente pressionou seu rosto contra sua bochecha. Acidente. Que é? E então? O soco repentino fez Rubi dobrar 90 graus na cintura, então Frei sussurrou suavemente para ela. Como é isso? Bastardo louco. Com os olhos marejados e a saliva escorrendo da boca, Rubi amaldiçoou. Tum, 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 tum. No entanto, seu coração de alguma forma batia mais intensamente do que nunca. Clique, clique. Seu coração batia tão alto que ela nem percebeu que alguém estava tirando fotos deles com um dispositivo de gravação mágico. Na manhã seguinte, na sala de reuniões do Palácio Imperial prevaleceu um silêncio invulgarmente pesado. Então, qual é o significado disso?
As 4 heroínas principais, exceto Ferloche, que estava deitada no hospital após ser resgatada pelo exército imperial, além de Isola e Lulu, estavam reunidas na sala. As meninas que amavam Frei mais do que qualquer outra pessoa olhavam para o jornal na mesa com expressões frias. Frei e Ruby, escapando para o continente ocidental por amor? Chocante! O Partido dos Heróis e o porta-voz imperial ainda não confirmaram a situação. Verificação de fatos em andamento. O maior escândalo do Sunrise Empire, analisando o motivo de sua jornada ao continente ocidental. A academia perdendo o rumo, grande pânico. A ansiedade dos cidadãos se aprofunda. Fotos de Frei com ferimentos por todo o corpo protegendo Ruby, seguidas de um momento terno em que eles se beijam. Além disso, os olhos de todos estavam fixos nas notícias de última hora que decoravam a primeira página do jornal imperial, junto com uma foto mostrando-os realizando vários gestos românticos, como dar as mãos e usar chapéus ao embarcar em um navio com destino ao continente ocidental. Aquela maldita moça não sabe o lugar dela. Como ela ousa causar tanto rebuliço? Depois de um longo silêncio, Clana murmurou com voz fria. Vamos. Não houve ninguém que discordasse dessa afirmação. Para o continente ocidental. Pouco depois, uma carruagem deixou discretamente o Imperial Genesis Forsaken. Toot, toot. O som alto da buzina ecoou em todas as direções. Sovosh. Um navio de cruzeiro bastante luxuoso deslizava suavemente pelas ondas do oceano. Quer? Ruby, você está bem? Em uma das cabines dentro do navio de cruzeiro, um menino e uma menina estavam sentados na cama, apoiados um no outro para apoio. Você está enjoado? Ah não, isso é ruim. O menino, esfregando o rosto na bochecha da menina de aparência pálida, perguntou com uma voz preocupada. Devido ao enjoo, não apenas seu rosto, mas todo o seu corpo estava pálido, e ela se apoiou no menino. Assim, suas mãos seguravam-se firmemente para se apoiarem. A cena sem dúvida parecia um casal confiando um no outro. Craque, craque. Só que o menino estava cravando uma adaga no coração da menina. Pinga, pinga. O sangue jorrando do corpo da menina não estava apenas manchando o menino, mas também enchendo toda a cabana com um cheiro acobreado de sangue. Dói, tanto. Ruby, que percebeu que estava morrendo com uma adaga presa no coração assim que acordou, falou com Frei com uma expressão pálida e medonha. Meu corpo inteiro estava frio. Sinto que vou morrer. Se você realmente me ama, pare com isso. Por favor. É realmente surpreendente. Tanto sangue fluiu, mas você ainda está vivo. Ignorando os apelos de Ruby, Frei apenas acariciou sua cabeça com amor, fazendo com que Ruby olhasse para ele incrédula. Por que não consigo perfurar seu coração, Ruby? Você não precisa saber. Por que posso cavar em seus membros, mas não cortá-los? Eu estava planejando preservar você depois de cortá-lo. Você também não precisa saber disso, e seu bastardo maluco. Eventualmente, essa expressão mudou de distanciamento para distanciamento. O que devo fazer, Ruby? Como posso te matar? Você pode me dizer uma maneira? Não existe tal coisa. Eu sou imortal. Então, você também tem habilidade, assim como os executivos? Apesar de cambalear devido a fortes calafrios e tonturas causados pela rápida perda de sangue, Ruby cerrou os dentes e respondeu às perguntas persistentes de Frei. Não, eu não tenho isso. Sou forte o suficiente para não ser morto. Uau, minha namorada é muito legal. Besteira. Kewak. Ruby tentou recuperar a compostura e escapar dessa situação, mas a adaga de Frei penetrou nela ainda mais profundamente. Como vai, Ruby? É emocionante, certo? Eu queria mostrar a vocês o medo de morrer, mesmo que seja assim. Ela tremeu enquanto o sangue restante escorria por seu corpo. Ao ver seu corpo tremendo, Frei sussurrou suavemente para ela. Dizem que as pessoas apaixonadas se tornam semelhantes umas às outras. Você também deveria se tornar como eu. Era a voz de um anjo ou a voz de um demônio?
Para Ruby, que já estava atordoada, para perceber a diferença. Pare. Por favor. No entanto, ela sabia muito bem que não podia simplesmente ouvir aquela voz. Porque Ruby sabia que o atual Frei estava longe de ser um anjo, ele era mais perigoso que o próprio diabo. Mesmo que você faça isso, não sofrerei nenhum dano real. Ruby agarrou o braço de Frei e o empurrou com todas as suas forças. Então, pare com isso. Então, Ruby ordenou com os olhos brilhando. Eu não quero. Tosse. No entanto, depois de resistir à sua magia com facilidade, Frei enfiou a adaga em seu coração mais uma vez. Para Ruby, a dor era insuportável. Ela queria se defender, mas como era especialista em ataque, sua defesa era extremamente vulnerável. Além disso, devido ao mana estelar embutido em seu coração, tornou-se ainda mais impossível defendê-lo. Já se passaram 2 dias. Ruby finalmente falou com a voz trêmula, sufocada pelas lágrimas. Agora, por favor, pare. Já se passaram 2 dias desde que Frei e Ruby embarcaram no navio com destino ao continente ocidental. Durante esses 2 dias, Ruby sofreu várias torturas horríveis nas mãos de Frei. A tortura foi dura e impiedosa, sem qualquer indício de compaixão. Agora, neste ponto, até mesmo sua vontade restante de resistir estava quase completamente quebrada. Estou apenas replicando aquelas torturas nojentas e horríveis que você tentou comigo em ciclos anteriores. Mas você com certeza fala muito. Hein? Ainda há um longo caminho a percorrer. Não, eu estava apenas falando comigo mesmo. Frei, que momentaneamente olhou friamente para Ruby, rapidamente suavizou a voz e acariciou suavemente o queixo dela. Vamos parar agora, Ruby? Quantas vezes eu já te disse isso? Por favor, pare. Minha Ruby não tem orgulho. Bem, considerando que você está sangrando há horas, é compreensível. Eu. Depois de dizer isso, Frei abriu a boca de Ruby com força e derramou uma poção em sua boca. É uma poção que repõe o sangue instantaneamente quando consumida. Engula isso. Engula. Isso mesmo. Ruby, que engoliu a poção sem pensar, de repente estremeceu e olhou para Frei. Você. O que você me deu de comer? Uma poção para restaurar o sangue. Não vês a tua tez a regressar? E essa sensação de formigamento? Seu estômago tremia incontrolavelmente. Este é também o efeito da poção? Diga-me exatamente o que você me alimentou. Eu me alimentei de você. O que? Você disse que queria me devorar, não foi, Ruby? Frei acariciou suavemente a barriga inchada de Ruby. Portanto, deixei você me devorar. Que bobagem! Tum. Você enlouqueceu? Tentando responder ferozmente àquela declaração absurda, Ruby fechou os olhos com força enquanto seu coração começava a bater novamente. Baque! Que há aqui? Um momento depois, o punho de Frei atingiu sua barriga, fazendo-a gritar e tremer por toda parte. Crepitar. Seu estômago estava convulsionando, emitindo faíscas de luz estelar. Eu te alimentei com a mana estelar. Misturei com poções e remédios nos últimos dias. Finalmente, ele tomou forma e permanecerá na sua barriga até você morrer. Kel. Eu apliquei isso com base no caso do meu mordomo. De qualquer forma, como é se tornar um comigo, exatamente como você desejava? É terrível, seu maníaco. Eu te amo, Ruby. Enquanto olhava para Frei, Ruby estremeceu ao ouvir suas palavras amorosas. Não me diga isso, ponto. Só de ouvir isso já faz meu coração disparar por algum motivo. Ela finalmente explodiu e gritou. Droga, você realmente não fez nada comigo? Você realmente não consegue manipular o mana estelar com precisão? Sim. Mas por que meu coração dispara sempre que ouço essas palavras, e por que meu coração dispara ainda mais quando sofro por causa disso? Por que você está me perguntando isso? Argin.
Em resposta à expressão calma de Frei, ela sentou-se abruptamente na cama. Eu vou te despedaçar. Então, devo parar? O que? No entanto, Frei de repente falou com um olhar frio. Eu nunca mais deveria bater em você ou dizer que te amo? O que é isso? Diante daquela reação inesperada, os olhos de Ruby tremeram sem nem perceber. Por quê? Você não odeia tanto isso? Não disseste que é doloroso? Isso é. Por que você não se defendeu em primeiro lugar? Devias conseguir bloqueá-lo facilmente, certo? É toda vez que tento defender, meu coração. Isso poderia ser apenas sua desculpa? Uma confusão momentânea surgiu na expressão de Ruby ao ouvir essas palavras. Ele deveria parar de dizer que me ama e parar de me bater? Para sempre? Ela não sabia o que se passava em sua mente quando aquele pensamento absurdo passou por ela. 1. Observando silenciosamente a reação dela, Frei de repente se levantou do assento com um leve sorriso no rosto. Vou sair agora. Estamos quase lá. Você também, prepare-se e saia. Limpe o quarto também. Espere. Então, adeus. E então, ele simplesmente saiu da cabana. Sozinha na cabine, cheia do fedor de sangue, Ruby ponderou repetidamente atordoada. O que foi? O que foi isso? No entanto, ela não conseguiu descobrir o que lhe passou pela cabeça até sair da cabana. Uau, olha ali! A expressão de Ruby azedou quando ela saiu da cabana. Há tantas pessoas nos recebendo. Oh, o que está acontecendo? Por alguma razão, havia panfletos com o nome dela. Faixas com Frei e seus nomes gravados nelas. E o porto encheu-se de repórteres ansiosos. Para Ruby, que ficou trancada na cabana por 2 dias e recebeu o que Frei alegou ser o amor, era uma situação que ela não conseguia entender. Olha isso, Ruby. Ah! Depois de olhar ao redor atordoada por um tempo, os olhos de Ruby se arregalaram de surpresa assim que ela viu o jornal que Frei lhe entregou. O que e é tudo isso? Alguém está nos seguindo. Droga! As coisas horríveis que ela suportou de Frei se transformaram em gestos doces e afetuosos, transformando a história deles em uma história de amor proibida entre um herói e um vilão. Porra, porra, porra. Ela precisava explicar. Uma coletiva de imprensa teve que ser realizada imediatamente. Caso contrário, tudo o que ela havia construído até agora desmoronaria. 1. Não posso evitar então. Enquanto pensava nisso e se preparava para desembarcar, Frei começou a murmurar com um sorriso alegre. Droga! Ao mesmo tempo, Ruby começou a suar frio. Depois de ser forçada a ficar com ele, Ruby tornou-se bastante perspicaz em relação a ele. O visual que ele tinha agora lembrava aquele que ele costumava usar pouco antes de cometer um ato maluco. Ela tinha que escapar ou detê-lo, não importava o que acontecesse. Pueu, PFFFT, hahaha. 1. Ruby, que estava pensando se deveria empurrar Frei para o mar com uma expressão fria no rosto, inclinou a cabeça e se virou quando ouviu alguém rindo atrás dela. Porra, porra. Por que você está rindo? A risada veio da menina, que era a 6ª executiva da igreja e a irmã mais nova do cardeal que eles haviam feito refém. Frei claramente a confinou na cabana ao lado, mas quando ela conseguiu escapar. Não importa o quão forte você seja, você não deve baixar a guarda. Essa é a regra. Só agora, depois do comentário dela, Frei percebeu a presença da menina. Ele então silenciosamente virou o olhar. Já preenchi as condições para usar minha habilidade especial. Você levou 2 dias? Você sabe por que minha habilidade especial não é adequada para combate? Ignorando o tom desdenhoso de Frei, a menina levantou a mão. É porque é muito poderoso e as condições são muito exigentes. Oi. Mas quando a preparação estiver concluída, serei invencível. À medida que a menina apertava a mão que havia levantado, a energia escura emergiu lentamente abaixo, e uma pequena escala apareceu. Você criou o Karma para mim. Então, julgarei todos vocês de agora em diante.
A condição desencadeadora foi que alguém tivesse que cometer um delito significativo contra você. Não preciso explicar para alguém que logo vai rastejar sob meus pés. Com isso, os olhos da menina ficaram pretos. Sou vós. Naquele momento, fios opacos se materializaram de todas as direções, ligando Frei e Ruby. Sério? Agora, até essas porcarias acontecem. Espere. Enquanto Ruby, que a observava friamente, tentava levantar o dedo, Frei sussurrou em voz baixa. Eu propositalmente a deixei fazer isso. O que? Se você não quer ser atingido, abaixe o dedo. Quando Ruby baixou silenciosamente o dedo em resposta às palavras dele, a garota animada gritou alto. Frei. Que o castigo da bondade aconteça com você. Ah! Ao ouvir isso, a expressão de Frei, cheia de expectativa, rapidamente azedou. Como vilão, você se tornará extremamente bom, se arrependerá e espiará os atos atrozes que cometeu até agora, e será atormentado por um terrível sentimento de culpa pelo resto da vida. E as pessoas ao seu redor nunca confiarão em você mudado. E você, Ruby? Você se tornará extremamente mau. A garota, sentindo-se vitoriosa enquanto Frei permanecia em silêncio, declarou enquanto apontava para Ruby. Você esquecerá seu senso de justiça e bondade e se tornará um ser perverso como o rei demônio, arrasando o mundo, exceto a igreja. E as pessoas ainda acreditarão que até você, em tal estado, deve ter razões para tudo o que faz. Talvez ela tenha uma habilidade de leitura de mentes? Se sim, isso é um grande problema. E vocês dois se tornarão meus escravos. Quando ela terminou sua declaração, a balança que ela segurava na mão estourou, correndo em direção a Frei e Ruby. E depois, silêncio. Ajoelhe-se. Com um sorriso, a menina ordenou. O corpo de Ruby se contraiu. Aperte. Era porque Frei estava segurando sua cintura. Por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Você pergunta. Por que de agora em diante somos escravos dela? Por que você está falando bobagens de novo? Nenhum de nós é afetado por essa capacidade. O conteúdo do acórdão não se aplicava porque isso fazia inerentemente parte deles desde o início. Mesmo a escravização que poderia ter tido algum efeito não se aplicava. Foi por causa de sua força mental, que havia atingido o máximo de acordo com os valores do sistema, que podiam resistir a quaisquer habilidades mentais, até mesmo a autoridade e capacidade dos seres divinos. A única coisa que podia tocar suas mentes era o próprio sistema. O que você está tentando fazer de novo? Ruby, com um olhar farto, perguntou, e Frei, com um sorriso arrepiante, sussurrou. Você conhece o cavalo de Troia? Ao ouvir isso, Ruby demonstrou uma expressão surpresa. Não é uma má ideia. Fingindo ser seus escravos, eles entrariam na base da igreja. Foi uma estratégia bastante decente, embora ela não conseguisse entender por que um rei demônio como ela teve que se infiltrar na base da igreja ou por que eles tiveram que se adaptar a essa situação em primeiro lugar. Ainda assim, comparado à loucura que ele estava fazendo, era relativamente normal, então ela poderia muito bem concordar. Isso mesmo, muito bem. Quer? Mestre. Enquanto Ruby contemplava tais pensamentos, ela se animou com o grito vindo da frente. Que há? Oh, o que está acontecendo? Por que você está? Que eu? Por favor, cuide de mim. Mestre. Frei estava educadamente batendo na barriga da garota. Eu não entendo mais nada. Assistindo aquela cena, Ruby não conseguiu deixar de balançar a cabeça diante do absurdo. Enquanto isso, em algum lugar na sede da igreja ao redor do continente ocidental. Moir. O cardeal, como sempre, vestindo roupas grandes e inadequadas para ele, agachou-se numa cadeira. Ele bateu com força na mesa e começou a ranger os dentes. Sua irmã é tão incrível, hein? Naquele momento, uma única carta e um pequeno vídeo de um dispositivo de gravação mágico chegaram na frente de Gênesis Forsaken. Capítulo 340 O plano perfeito. Agora, sinta a emoção.
Kiaak. Como esperado, não funciona. Se eles não são o rei demônio, seu coração não aguenta. Depois de bater na garota por um tempo, Frei balançou a cabeça, murmurando desapontado para si mesmo. Ah, ela desmaiou. Por ser uma executiva apenas no nome, a garota se saiu muito bem, mas acabou desmoronando impotente sob o simples teste de Frei. Frei ficou um pouco incapaz de controlar sua força e temporariamente estabeleceu padrões de violência no nível de Ruby. Bem, no final, eu ia fazê-la desmaiar de qualquer maneira. Frei tirou uma poção do bolso e deu para a garota. Então, como num passe de mágica, o corpo da menina começou a se recuperar. Você. Ruby, que assistiu à cena com inveja, hesitou por um momento antes de falar. Eu também preciso de uma poção. Hã? Não posso sair na frente dos repórteres neste estado. O que eles vão pensar? Depois de suportar todos os tipos de espancamentos e abusos por 2 dias, o corpo de Ruby ficou coberto de muitos ferimentos e hematomas. Se ela saísse assim, sem dúvida se tornaria um assunto quente. De agora em diante, não removerei todos os hematomas e cicatrizes do seu corpo. O que? No entanto, ao olhar para ela, Frei fez uma declaração firme. Quero que o mundo inteiro saiba que estou abusando de você. Quero que todos no mundo saibam que você está sob meu domínio, Ruby. A expressão de Ruby começou a azedar. Não importa como você olhasse para isso, era uma grande vergonha para ela. Ela, que colocou todos os demônios de joelhos, aquela que era governante de tudo o que há de mal no mundo, deve aparecer ao mundo inteiro carregando marcas de vergonha por todo o corpo diante do povo. Além disso, estar presa ao seu inimigo. Não, isso não pode acontecer. Não importa o que aconteça, eu tenho que. Vamos então? Ruby, tentando reunir mana rapidamente, mas ela cuspiu maldições quando de repente flutuou no ar com o braço agarrado por Frei. Droga! O que diabos é isso? Vamos para uma entrevista, Ruby. Com essa declaração, Frei pousou no pier enquanto segurava a garota desmaiada e Ruby em seus braços. Eu é o Frei. Clique, clique. Apesar da entrada bastante ameaçadora, os repórteres começaram a correr em sua direção. Foi porque havia rumores de que Frei não havia colocado a mão em repórteres no Palácio Imperial antes. Mesmo que não fosse o caso, eles eram alguém que estava disposto a arriscar suas vidas para conseguir uma notícia quente. Sr. Frei. Sobre seu relacionamento com a Sra. Ruby. Você travou uma batalha com a igreja. Quem é a garota ao seu lado? No entanto, não importa o quão ansiosos os repórteres estivessem por um furo de reportagem, ver Ruby em seu estado derrotado os deixou sem palavras. Seguiu-se um longo silêncio. Foi uma situação embaraçosa e ninguém ousou falar. Estrondo. Não apenas por causa do constrangimento, mas também pela intenção intimidadora de matar que emanava de Frei, eles hesitaram em falar. Mesmo os repórteres que arriscaram suas vidas por furos de reportagem não foram ousados o suficiente para fazer perguntas enquanto enfrentavam diretamente a intenção assassina de um dos mais fortes do mundo. Com licença. No entanto, sempre houve exceções. Tenho uma pergunta. Uma repórter bastante pequena levantou seu dispositivo de gravação mágico em direção a Frei e Ruby, apesar do medo avassalador que sentia. Sobre seu relacionamento. Você pode explicar o oi? Ela tremia violentamente quando fez sua pergunta, mas de repente arregalou os olhos. Ai. Frei agarrou seus ombros e a moveu bem na frente dele. Com licença. Você não terá uma boa chance se continuar a partir daí, certo? Olá. Você é do Sunrise Academy Broadcasting Club, certo? Como você veio parar aqui? Por favor, me poupe. Ela acabou fazendo uma cobertura exclusiva inesperadamente. Você não vai nos entrevistar, sênior? SSS então, qual é a relação entre vocês dois e por que estão aqui? O aluno do 3º ano, que estava congelado há algum tempo, fez a mesma pergunta às pressas novamente ao ouvir a voz um pouco fria de Frei. Então,
Frei olhou silenciosamente para Ruby. Ah, você está me dizendo para explicar? Suspirar. Ruby, que tinha um olhar perplexo nos olhos, fechou os olhos com força e abriu a boca quando Frei suspirou com uma expressão descontente. Então, seu maldito bastardo. Claramente, ele pretendia envergonhá-la na frente das pessoas. Mas o que ela poderia fazer? Se ela continuasse resistindo, a dor que suportaria mais tarde seria muito pior. Frei e eu estamos, bem, em uma nova relação. Portanto, Ruby finalmente começou a falar com uma carranca no rosto. Nós somos amantes. O que mais? Claro, ela é minha aluna e eu sou o professor dela, certo? O que? Mas Frei de repente derramou água fria sobre ela. Uma relação professor e aluno, disse ele? Isso seria realmente mais normal, mas por que trazer isso à tona agora? Com o rosto corado, Ruby olhou em volta, e somente depois de ver as expressões vazias dos repórteres ela cerrou os dentes e exclamou interiormente. Agora parece que sou eu quem gosta dele unilateralmente. A pista para derrotar o Rei Demônio está no continente ocidental, e a sede da igreja também está no continente ocidental. É por isso que vim aqui. No entanto, Frei simplesmente a ignorou e conversou com o repórter que estava na frente dele. Os ferimentos no corpo da senhora Ruby também são por causa disso. O treinamento pode parecer excessivo, mas é algo que não deve ser encarado levianamente. Mas, e cenas de seus atos afetuosos aparecem nas fotos? Eles foram editados, provavelmente. Mas a Torre Mágica já verificou que não foi editada. Foi um ato necessário para a missão. Frei, que continuou a interromper o repórter, de repente verificou as horas e franziu a testa. Estamos atrasados. Deveríamos ir agora. Espere um momento. A propósito, aquela câmera está mostrando imagens ao vivo? Perdão? Bem, isso acontece, Ao ouvir isso, Frei, com um brilho nos olhos, pegou a câmera dela. Classe 1A, ouça com atenção. Então, com um canto levantado da boca, Frei começou a sussurrar. Venha para o continente ocidental e recupere seu herói de mim. Esses são os exames intermediários do primeiro semestre. Oi. É um acidente de transmissão? Se você não conseguir encontrá-la, esse será o destino dela de agora em diante. Kiaak. Depois de dizer isso, Frei deu um tapa forte na bochecha de Ruby. Baque. Olá. Então, Frei chutou impiedosamente a barriga inchada de Ruby, coberta de vários hematomas. Como você pode ver, o herói é meu agora. Jack. Então, salve-a antes que seja tarde demais. Depois de transmitir a cena dele acariciando suavemente o Rei Demônio, que havia desmaiado e tremia, Frei deixou essas palavras e cortou a filmagem. Bem, estamos ocupados, então iremos. Uau! E no momento seguinte, Frei voou para o céu, segurando Ruby e a garota. Baque! Depois que ele pousou longe, nas planícies, repórteres que estavam atordoados começaram a fazer anotações às pressas. Notícias chocantes. Amor não correspondido, não mútuo. Violência no namoro? O herói está em crise. Ela ficará bem assim? Loucura ou maldade? Frei é um lunático ou um malfeitor? Quanto mais puro, mais fácil de ser contaminado. Uma análise do estado mental do herói. Naquela tarde, manchetes que abalariam o império estavam sendo criadas uma após a outra. Tudo bem, continue me seguindo. Você está se saindo bem. Várias horas depois da conferência de imprensa, nas ruínas da região desértica do continente ocidental. Escravizando Frei e o herói. Nesse ritmo, não apenas o executivo de primeira linha, mas eu também posso me tornar uma santa, talvez? Vocês estão diminuindo o ritmo? Apresse-se, você não está andando rápido o suficiente? Precisamos chegar à capital do continente ocidental hoje.
Enquanto Ruby e eu caminhávamos pelas ruínas, observamos silenciosamente a garota, a quem eu havia batido educadamente antes, liderando o caminho enquanto cantarolava. Então, por que você bateu naquela garota antes? Por sua causa, tenho que usar minha preciosa mana para alterar suas memórias. Ruby, que já estava tendo problemas para reunir mana devido à mana estelar embutida em seu coração, resmungou. Eu tinha algo que queria experimentar, mas não correu bem. Se foi esse o caso, por que você simplesmente deixou que ela usasse sua habilidade? Isso também era algo que eu queria experimentar. Suspiro. Ruby franziu a testa profundamente enquanto eu respondia com um grande sorriso. Lamber. Quando lambi as gotas de suor que escorriam por sua bochecha, Ruby recuou e deu um passo para o lado em choque. Tum, tum. No entanto, eu podia sentir isso. Seu coração pulsante. Tudo bem, que tal fazer uma pausa aqui hoje? Sugeri com um sorriso de satisfação e parei. As duas meninas se viraram para mim e inclinaram a cabeça. O que você quer dizer com escravo? Estamos quase na sede. A noite chegará em breve e é perigosa. Então vamos passar a noite aqui e nos mudar amanhã. Nós. Em perigo? Por quê? Ela perguntou com a testa franzida ao ouvir minhas palavras. Eu consigo lidar com tudo aqui sozinho, e vocês dois também. De fato, com um membro dos 12 executivos da igreja, o herói e o rei demônio, era absurdo afirmar que era perigoso se mover à noite. Pare de falar e apresse-se. Que há aqui? Eu disse que é perigoso. Mas se eu disse que era perigoso, então era perigoso. Devemos ficar aqui e descansar. Meu coração, parece que vai explodir. Quando ativei a mana estelar, que eu havia implantado para experimentação em seu coração, a garota agarrou seu peito e começou a rolar. Mesmo que eu tenha tentado induzir a explosão da forma mais gentil possível, reagir assim. Na verdade, esse era o tipo de reação que uma pessoa normal teria, ou foi diferente da reação do rei demônio. Vir. Não consigo controlá-lo com precisão. Dizendo isso, dei um tapinha no ombro do rei demônio, e ela olhou para mim com um olhar duvidoso. Olhe o quanto quiser. Parecia que ela estava usando habilidades de leitura de mentes desde antes, mas não me serviu de nada porque eu já havia tomado precauções cuidadosamente. Ah, não, parece que você está se esforçando demais hoje. Acho melhor descansar aqui esta noite. Se caminharmos um pouco mais. Eca. Vamos fazer uma pausa. Então, bati na nuca dela, e as pálpebras da menina tremeram antes de se fecharem lentamente. Por mais que eu quisesse abandoná-la e ir embora, eu precisava que ela se infiltrasse na sede da igreja. Recebi coordenadas de Ferloche, mas o escopo era muito amplo, e só pude inferir que estava em uma área desértica. Como eu não tinha intenção de entrar com uma infiltração total e destrutiva no estilo Ferloche, era mais vantajoso fingir ser escravo dessa garota. No entanto, não fui Ferloche quem cometeu tal erro. O que poderia acontecer? Virou. Enquanto ponderava por um momento, desempacotei a bagagem e sentei-me no chão arenoso. Ruby hesitou por um tempo antes de se estabelecer discretamente em seu lugar. SSK. Fiquei confortavelmente ao lado dela depois de me aproximar dela. Ruby então desviou o olhar com uma expressão horrorizada no rosto. Tum, tum. No entanto, seu batimento cardíaco ainda batia alto. Chama. Ruby, você não está um pouco animada com isso? Cale a boca. Parece que somos só nós dois nessa jornada, não é? Eu disse para calar a boca. A atmosfera era realmente romântica. Um homem e uma mulher, sentados perto do fogo no deserto frio, que gradualmente escurecia. Pelo menos era o que eu pensava. Bom, se eu pensava assim, Ruby provavelmente pensava o mesmo, certo? Você sabe, Ruby. Depois de ficar ao lado dela em silêncio por um tempo, falei baixinho com ela. Eu te amo. Ruby manteve o olhar fixo para o lado e evitou meus olhos. Eu te amo há muito tempo.
Segurando-a, sussurrei gentilmente em seu ouvido e Ruby começou a estremecer. Eu te amei desde a primeira vez que te vi. Sussurrei num tom mais sincero, e Ruby olhou para mim com os olhos arregalados. Quando eu era jovem e nos conhecemos, não é? Oh, do que você está falando? A tensão preencheu o momento. Este foi um ponto de viragem crucial para saber se o meu plano teria sucesso ou fracassaria. No final, funcionaria mesmo? As precauções contra sua habilidade de leitura da mente eram realmente perfeitas? Achei que você também se lembrava. Enquanto eu falava, inclinando a cabeça, Ruby, que estava me examinando, empalideceu. É mentira. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Por que você não confirma isso com suas habilidades de leitura de mentes? O tempo para usá-lo já passou. Sério? Mas isso é real. Não é como se você não se lembrasse, certo? Ou você está me testando? Ruby olhou para mim e depois falou com um sorriso distorcido. É você quem está me testando. Seus olhos brilhavam com uma tonalidade vermelho-rubi. Se algum dia nos conhecêssemos, não teria como eu não me lembrar. Sopa de batata e pão de centeio. Essa é a sua comida favorita, não é? Mas mesmo isso durou apenas um momento, seu olhar começou a vacilar assim que ela ouviu minhas palavras. Você. O que estava diante de mim naquele momento era o rei demônio. Como você. Nasceu como o mal absoluto, sem espaço para simpatia. Meu inimigo mortal, que estaria para sempre do meu lado oposto. E se eu conseguisse, eventualmente, ela também pereceria comigo. Como você sabe disso? Mas mesmo para tal ser, havia o passado e os cenários. Como você sabe disso? Obtive informações sobre seu passado, hobbies e hábitos por meio de nossos encontros em ciclos anteriores, bem como sobre sua história na profecia. É claro que não havia nada que pudesse ser usado para virar a mesa, mas combinar essas informações deveria ser suficiente para criar uma cortina de fumaça para salvar o mundo. Portanto, eu ia tentar algo insano que só poderia fazer com minha perspectiva alterada. Nós nos conhecemos uma vez quando éramos jovens. De agora até os 4 dias restantes que levarão à erradicação da igreja, farei de tudo para seduzi-la, o rei demônio. Foi um encontro fatídico. Minha inimiga e chefe final, que não foi considerada heroína em nenhuma outra rota além da rota da corrupção. Eu farei com que ela se apaixone por mim. Você não se lembra, não é? Não havia nada a perder para mim. Mesmo se eu falhasse, ainda poderia causar algum dano ao rei demônio e aliviar um pouco o estresse. Não seria um desperdício total. Nunca esqueci. E se eu conseguisse? Agora, e o que você está dizendo? Ruby. Se ela começasse a me amar e se importar comigo. Por quê? Por que você está fazendo isso? Na 4ª provação, eu a convidaria. Desde então até agora, é sempre você. Mesmo que ela conseguisse sobreviver disso, o que viria a seguir seria um inferno. Eu te amo. Você que sempre brincou com o amor dos outros. Você que nunca recebeu amor genuíno de ninguém. Ou realmente amava alguém. Notificação do sistema. Aviso, deterioração da força mental Max, a pausa temporária da maldição está prestes a ser suspensa. Alguém como você poderia resistir ao presente que eu estava prestes a lhe dar? Você. Obviamente, você não seria capaz. Você pode sobreviver à demonificação, mas não sobreviverá à única emoção que pode esmagar até mesmo essa sua força mental resiliente. Talvez fosse o castigo mais adequado para você. Eu te amo para sempre, Ruby. Desejo que você se afogue em arrependimento para sempre, Gênesis Forsaken. Capítulo 341, na segunda fase. SSK. Depois de olhar para Ruby por um tempo, Frey finalmente lhe entregou algo. O que é isso? É sopa de batata e pão de centeio. É o teu favorito, não é? O que ele tirou foi sopa seca e pão de centeio. A julgar pelo fato de ter sido preservado com magia, parecia que ele o havia preparado antes de vir para cá.
Você tem caminhado sem parar, então deveria descansar um pouco. Foi você quem me fez sofrer. Chega, invoque um pote ou algo assim. Dizendo isso, Frei examinou Ruby. Tudo bem. Normalmente, Ruby teria respondido que ela não era um gênio que ele pudesse ordenar como quisesse. No entanto, naquele momento, ela estava totalmente focada no que Frei tinha acabado de dizer, e isso deixou sua mente atordoada. Barulho, barulho. Bem, é um pouco antigo, mas é utilizável. Por isso, ela chamou o pote que usava ocasionalmente e o colocou na frente de Frei. Ele então colocou no fogo e começou a cozinhar com uma postura bastante familiar. Que tipo de truque ele está fazendo dessa vez? Ruby murmurou baixinho para si mesma enquanto olhava para Frei. Por que você está fazendo isso comigo, Frei? Mesmo que ela pudesse ver através dele tão claramente. Todas as falas que ele disse eram apenas constrangedoras, sem substância por trás delas. Era apenas uma lista sem alma de palavras dizendo, eu te amo. Este não era um romance barato, e nenhuma mulher no mundo ficaria feliz em ouvir tais palavras. É claro que a aparição de Frei foi fatal o suficiente para cobrir até mesmo essas linhas. Mas ela era o rei demônio que destruiria o mundo. Nenhuma tentação funcionaria com ela. Tum, tum. No entanto, por algum motivo, coisas estranhas vinham ocorrendo nos últimos dias. Cada vez que Frei sussurrava aquelas palavras inúteis, seu coração pulava uma batida. Hã? Por que você está agindo assim, Ruby? A princípio, ela pensou que era um dos truques de Frei. No entanto, havia muitos pontos estranhos para atribuir isso apenas à trapaça de Frei. Pelo que Ruby viu, o Ocelar Manam controlado por Frei era uma força especializada em explosões. Portanto, seria impossível uma manipulação precisa para fazer seu coração bater forte usando a mana estelar embutida em seu coração. E Frei não estava mentindo. Quando ela usou sua habilidade de leitura de mentes para verificar os sentimentos dele, não havia nenhum vestígio de mentiras ou o nervosismo. Tudo o que ela conseguia ver nele era seu amor infinito por ela. Claro, se ela verificasse a janela de status de Frei, ela seria capaz de julgar a compra de habilidades. No entanto, por algum motivo, a janela de status de Frei estava desativada desde que ele enlouqueceu. Parecia que as letras estavam distorcidas e ela não conseguia confirmar o que estava escrito nelas. Então, você se lembrou disso agora? Depois de ficar perdida em pensamentos por um tempo, Ruby, que estava fechando os olhos silenciosamente, os abriu quando Frei perguntou. O cheiro de sua sopa de batata favorita estava se espalhando por toda parte. É sopa de legumes, não é? É baseado em sopa de batata. Adicionei deliberadamente pedaços grandes, do jeito que você gosta. Isso era a verdade. Embora ela não comece há algum tempo por estar ocupada ultimamente, sopa de legumes à base de sopa de batata era um prato que ela costumava comer todos os dias com pão de centeio. A propósito, quando foi a última vez que ela tomou sopa de batata? Provavelmente, Ruby, que havia babado inconscientemente, logo franziu a testa. Foi a primeira vez que recebia uma penalidade. Ela ainda se lembrava de como sua sopa estava manchada de sangue fresco porque foi pega por aquele pirralho atrevido chamado Glary. Essa foi a primeira dor que ela sentiu na vida. A propósito, como você sabe disso? Bem, como você acha que eu sei? Enquanto Ruby tentava à força afastar as memórias fazendo uma pergunta, Frei, suando profusamente, respondeu com um grande sorriso. Nunca te conheci no passado. Aquele maldito orfanato. Kelm. O que você disse? Quero dizer, a primeira vez que nos conhecemos foi no orfanato. Ruby, que recebeu um soco de correção no estômago de Frei, respondeu enquanto segurava seu peito batendo forte. Foi muito estranho. Parecia que agora, só de vivenciar a violência dele, seu coração palpitava. Por que o coração dela tremeu? Se não fosse por causa do Frei, será que ela apanhou alguma doença? Seja o que for, definitivamente não foi algum motivo tolo, como se sentir tocado ou se apaixonar. Não era como se ela fosse uma criança, é claro,
ela conseguia distinguir emoções daquele nível. Deve haver uma razão para o coração dela bater assim. Você me disse antes. Parece que você realmente não consegue se lembrar. Eu realmente te disse isso? Sim, é por isso que eu sei disso. Após as palavras de Frei, Ruby imediatamente parou seus pensamentos e olhou para a frente com olhos penetrantes. Ainda não havia nenhum sinal de informação falsa na janela do sistema que aparecesse diante de seus olhos devido às suas habilidades de leitura de mentes. Eu realmente te contei sobre isso no passado? Uma informação tão trivial. No entanto, não importa o quanto ela pensasse sobre isso, ela não conseguia acreditar. Como ela pôde contar a Frei informações tão triviais e um tanto embaraçosas com sua própria boca? Pare de falar bobagens, Frei. Seria mais razoável pensar que ele a vigiou. Você talvez me vigie? Você usou magia ou algo assim? Se fosse mágico, você teria notado. É o sistema. Meu sistema é igual ao seu. Não há habilidade de escuta ou algo parecido. Então, aquele pequeno atrevido. Kelm. Glary ainda não sabe minha identidade. Não tem como ela me dizer. Por aquele lapso de língua, Ruby foi recompensada com outro punho no estômago. Então, nós realmente nos conhecemos no passado? Sim, a julgar pela sua reação, parece que você realmente esqueceu. Frei de repente exibiu uma expressão sombria e abaixou a cabeça. Eu pensei, é claro, que você também se lembraria. No final, só eu me lembro daqueles momentos que pareciam um sonho. A expressão no rosto de Frei era um tanto melancólica. Uma sensação de solidão, como se tivesse perdido algo precioso, permeava o ar. Do que você está falando? Esqueça, não se preocupe com isso. Sem perceber, Ruby se viu fazendo uma pergunta. Frei a interrompeu e lançou um sorriso brilhante. Não é nada. Ah, a propósito, a sopa de batata está pronta. Então ele entregou uma tigela de sopa de batata para Ruby, que, por algum motivo, tinha uma expressão um pouco desconfortável no rosto. Aqui, coma. À primeira vista, parecia comestível. O cheiro era bastante agradável, talvez fosse porque ela estava com fome, ou os ingredientes eram bons. Então não tenho escolha. No entanto, o gosto de Ruby era muito exigente. Se os pedaços fossem um pouco duros ou a consistência fosse um pouco aquosa, ela preferiria não comê-los. Embora ela não soubesse como ele descobriu que ela gostava de sopa de batata, ela não podia se contentar com sopa preparada às pressas neste ambiente. Como é? Delicioso, não é? As pupilas de Ruby se alargaram quando o sabor explodiu em sua papila gustativa. É delicioso. A sopa suave que enchia sua boca estava derretendo as dificuldades e dores que ela havia experimentado até então. Mesmo gostando de sopa de batata, ela já provou alguma sopa tão boa? Honestamente, parecia que esta seria a sopa mais memorável que ela já tinha comido. Fiz isso de acordo com suas preferências. De acordo com minhas preferências? Sim, eu costumava ser muito repreendido por você para encontrar a melhor maneira de fazer isso por você. Mas... Olhando para ela, Frei falou animadamente, mas logo baixou o olhar e sua voz sumiu. O que é isso? Não, não é nada. Provavelmente não importa agora. Frei estava olhando para ela com o queixo apoiado nas mãos. Slurp, slurp. Ruby, que teve uma expressão estranha por um tempo, continuou a comer a sopa. Você corta o pão de centeio em pedaços pequenos. Por que você gosta de comê-lo em pedaços pequenos? Ruby, que estava mergulhando o pão na sopa, zombou ao ouvir isso e acabou ponderando. Eu realmente conheci Frei no passado? Ela não planejava acreditar em tudo que saía da boca dele. Frei era um cara muito inteligente. Esta também pode ser uma armadilha planejada. Mas e se for verdade? A razão pela qual seu coração batia tão irregularmente. O comportamento estranhamente obsessivo de Frei. E o fato de que ele sabia até mesmo detalhes triviais sobre ela.
Eu realmente esqueci disso? Como havia pontos realmente estranhos, Ruby, que estava procurando suas memórias há algum tempo, de repente estreitou os olhos. Ou pode haver uma razão pela qual somente ele tem tais memórias. Qual poderia ser esse motivo? Para que isso seja válido, deve ser uma situação bastante específica. Era improvável que isso acontecesse na maioria dos casos, mas há algumas situações especiais em que isso poderia acontecer. Por exemplo, regressão? Esse pensamento de repente passou pela sua cabeça, mas Ruby logo balançou a cabeça com um sorriso irônico. Bobagem. Não havia magia que pudesse manipular o tempo. Mesmo que ela pudesse controlar o espaço livremente, o tempo era algo que ela nem conseguia tocar. Acima de tudo, havia leis firmemente estabelecidas neste mundo. A verdade absoluta que nunca poderia ser desafiada. Mesmo ela OPSOF Pretender System, que era quase como uma autoridade, e seu parceiro, o Deus Demônio, não podiam tocá-lo ou era quase impossível. Sabendo que ninguém poderia viajar para o passado ou para o futuro, Ruby também se sentia à vontade, cometendo tais atos. Ele é realmente um sujeito bastante excepcional. Mesmo que seja só por um momento, ele conseguiu me fazer imaginar coisas tão não relacionadas. Pensando que havia decifrado as intenções de Frey, Ruby olhou para ele silenciosamente com um sorriso. Como te atreves a tentar enganar-me? Se houvesse uma pequena oportunidade, ela reverteria essa situação. Ela traria Frey de volta à razão, o isolaria conforme planejado e o quebraria. Sim, isso serviria. Se você terminou de comer, vamos descansar, Ruby. Tudo bem, está ficando tarde. Colocando a tigela de sopa no chão, Ruby assentiu com as palavras de Frey e murmurou. Bem, então, e oi. Quando ela estava prestes a se preparar para dormir, ela arregalou os olhos e deitou-se de lado. Vamos dormir juntos. Aperte. Foi porque Frey a abraçou com força e a derrubou no chão arenoso. Você. Vamos dormir assim hoje. Eu. Depois de sussurrar isso, ela de repente a beijou e gentilmente apertou suas testas. Ruby, o que você achou da sopa de batata com legumes hoje? Bem, Tum, tum. O coração de Ruby começou a bater incontrolavelmente naquele momento. Kakyuyok. Boa noite, Ruby. Antes mesmo de poder responder, Ruby sentiu uma dor familiar explodindo em seu estômago. Não contente com isso, Frey até acionou a mana estelar em seu coração, fazendo-a fechar os olhos com força. Sua sopa, e era pior. Ruby olhou intensamente para Frey pouco antes enquanto sua consciência vacilava. Eu realmente senti que ia vomitar. Era metade verdade e metade mentira. Era verdade que ela sentia vontade de vomitar por causa da pancada no estômago, mas ela estava segurando o estômago. Até amanhã, Ruby. Apesar de sua relutância em admitir, a sopa de batata de Frey era inegavelmente deliciosa. Eu te amo. Tum, tum, tum. Tanto que ela queria comer mais e não vomitar nada. Algumas horas depois, ao amanhecer. Enquanto abraçava Ruby e tentava dormir, abri um olho para verificar os arredores. Tudo bem. A garota que eu havia nocauteado ainda estava deitada ali, e Ruby ainda dormia em meus braços. Não, ela estava fingindo dormir. Não importa o quanto ela agisse, ela não conseguia me enganar. Para enganar alguém como eu, que viveu uma vida cheia de enganos, você precisa de alguém no nível de Ferloche. SSK, SSK. Suspiro. Enquanto acariciava suavemente seu cabelo enquanto ela fingia estar dormindo profundamente, soltei um breve suspiro e comecei a murmurar. É tarde demais para mudar você agora? Eu já tinha dado isca suficiente para ela. Era hora de passar para o próximo plano. Será que algum dia verei essa visão novamente? Enquanto eu murmurava essas palavras com o tom mais sincero que pude, a expressão de Ruby começou a tremer um pouco. Suas orelhas se animaram. Parecia que ela queria ouvir mais do que eu estava dizendo. SSK. No entanto, ignorei e levantei-me.
Dar muita informação de uma só vez era contraproducente. Era melhor deixar um pouco para sua imaginação e fazer sua imaginação correr solta. E... Shaaya. Por quanto tempo você planeja apenas assistir? Foi porque era hora de enfrentar o convidado indesejado e o cerne desse plano. Sou voz, sou voz. Assim que terminei de lançar o feitiço de ocultação em Ruby, figuras humanas começaram a aparecer da escuridão. Entre os 12 executivos da igreja, este era conhecido por ser bastante poderoso. Sozinho? Enquanto os cumprimentava com minha espada na mão, ouvi uma voz profunda vindo de longe. Sim, sozinho. Farfalhar, farfalhar. Enquanto eu respondia àquela voz, Ruby começou a farfalhar ainda mais violentamente atrás de mim. Eu sei que você tem companheiros. Bem, como você pode ver, estou sozinho. Era hora de iniciar a segunda etapa do plano para esmagar Gênesis Forsaken.